Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu tentarei ser muito breve, até porque eu acho que muitos já devem ter visto essa minha palestra, ou escutado coisas bem parecidas aí que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, para chegar no ponto central da noite, que é realmente o Rodrigo Mesomo está trazendo aí essa renovação para a política, com ideias muito semelhantes àquelas que o próprio Partido Novo defende, como o João disse, e que eu, como um liberal convicto, que acredita que o Brasil tem apenas duas saídas basicamente, né, os aeroportos ou o liberalismo, fico muito feliz de ter cada vez mais gente querendo ingressar na política, defendendo sem titubear, sem timidez, como é típico até mesmo do próprio partido que ele está sendo candidato, que é o PSDB, porque ainda não tem um novo disponível, com coragem de tocar nas feridas, né, falar realmente de privatização das estatais que ainda tem aí remanescente, que é um tabu no Brasil, falar do FGTS, que é um roubo que confisca o dinheiro do trabalhador, e tantas outras coisas que ele vai ter oportunidade de apresentar nas ideias. A minha apresentação, de forma bem resumida, né, na verdade essa imagem bastava. São os bichinhos aí que tem a mitologia do mercado financeiro, que seriam os lemmings, que cometem suicídio coletivo. Um vai e pula do precipício e todos os outros vão atrás seguindo de forma irracional, e é mais ou menos o que a gente está vendo no Brasil hoje. Por acaso, meu artigo no Globo de hoje foi exatamente isso, um país à beira do precipício, e de forma muito genial o brasileiro parece que quer dar um passo à frente. Não é uma boa hora para isso, é hora de recuar e olhar para onde a gente está se dirigindo, porque não parece um lugar muito legal. A gente está seguindo passo a passo exemplos que nós tivemos já aqui nos vizinhos bolivarianos, com resultados catastróficos, como eram absolutamente previsíveis. Os dois principais pilares externos que explicam a euforia que a gente teve com o Brasil aí nos últimos anos, que é análogo na política ao fenômeno Lula com o Ike Batista no fenômeno da economia, né? Ambos foram alçados ao panteão dos deuses, toque de Midas, gênio, carisma, e esqueceram que Lula tinha perdido 3 eleições seguidas e tudo mais. A metáfora que eu tenho usado o tempo todo é a da cigarra que ganhou na loteria. E a loteria, o primeiro grande pilar externo foi o crescimento chinês. A China demanda, então, com uma voracidade incrível, recursos naturais que não tem, e que, por sorte do destino, o Brasil tem em abundância. Quer dizer, o grande bilhete da loteria, sem dúvida nenhuma, foi o fator chinês. O Brasil é um China Play, na sua essência. O segundo pilar foi esse aqui, que é o custo de capital no mundo, né? Quando veio a crise de Nasdaq, de tecnologia, em 2000, 2001, os bancos centrais dos principais países envolvidos inundaram os mercados com liquidez para evitar uma recessão. Na época tinha até economista com um prêmio Nobel, como Paul Krugman da vida, demandando isso, né? E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente demanda, com aquilo que a gente deseja, porque às vezes você recebe aquilo que você deseja. E foi exatamente o que aconteceu. Produziram uma bolha imobiliária que estourou em 2007, 2008. O que os bancos centrais fizeram? Para quem tem apenas um martelo, tudo se parece um prego. Foram lá e mais rodada de estímulos monetários, mais liquidez abundante no mundo. Você imagina que isso é análogo a inundar uma piscina, né? Jogar liquidez mesmo numa piscina, para a gente manter aqui a metáfora. Só que no mundo globalizado, com vasos comunicantes, esse troço transborda e vai encontrar outros destinos. Esse gráfico aqui, os últimos 6 anos, parece um eletrocardiograma de um defunto, né? Não vai a lugar nenhum a taxa de juros americana. Isso significa que os grandes investidores do mundo não têm retorno nos seus próprios quintais. Ora, isso faz com que eles fiquem agressivos e relaxem qualquer tipo de critério de análise, né, para começar realmente, de forma desesperada, a chamar urubu de meu louro. Começar a olhar para países que, em outras condições normais de temperatura e pressão, sequer estariam nos seus radares, e eles começam a olhar com muito mais benevolência. Aí vem aquele Cristo Redentor decolando na revista The Economist e tudo mais. O fenômeno tem a ver muito com isso. A própria Dilma chamou isso de tsunami monetário. Do lado doméstico, nós também tivemos 2 pilares importantes para a história do Brasil nos últimos anos. Um deles, de forma muito pérfida, o PT acusou uma tal herança maldita que ele teria pego do governo Fernando Henrique Cardoso, e foi o contrário. Na verdade, com todos os defeitos que teve a era FHC, a verdade é que deixou um legado positivo para o governo seguinte, basicamente resumido no famoso tripé macroeconômico, que vocês tanto escutam falar. Pensei que fosse viver para ver Marina Silva reclamando que o PT não cumpre o tripé macroeconômico. Isso é um avanço, sinal de mudança dos tempos.
E para mim, a Marina até ontem achava que tripé macroeconômico era um bicho da floresta que ia devorar lá as árvores e tinha que ser protegido por curupira. E o segundo pilar importante do Brasil foi esse aqui, ó, o famoso bônus demográfico. Vocês devem ter ouvido falar também. De forma muito sucinta, o Brasil tem uma população jovem, muita gente entrando no mercado de trabalho, e isso faz com que o preço desse insumo, capital humano, não fique pressionado na economia. Pegou essa bonança toda e fez o quê? Só besteira, né? Os principais equívocos que eu listei aqui, né? Ausência de reforma estrutural. Alguém lembra de uma reforma estrutural? Previdenciária, que eu acabei de falar, tributária, trabalhista, nada foi feito nesse sentido, né? Excesso de intervencionismo, que quer dizer, um governo arrogante, que acha que pode controlar a economia nos mínimos detalhes de cima para baixo. Isso gerou várias distorções na economia, né? Preços represados que geraram rombos bilionários em alguns setores importantes. Além disso, pegou esse bilhete de loteria e fez o que uma pessoa irresponsável faria. Uma cigarra, né? Na fábula de La Fontaine. Gastou como se não houvesse amanhã, como se não fosse nunca chegar o inverno, que chega inexoravelmente. Achou que o verão fosse durar para sempre. Expandiu também o crédito público de forma irresponsável. O Brasil já tem metade da carteira total de crédito na mão do Estado, né? É um bom aluno marxista. Se você lê o manifesto marxista, o quinto item é esse: concentrar o crédito na mão do Estado. O Brasil já está na metade do caminho, né? E com um critério totalmente politizado. A Caixa Econômica cresceu sua carteira inteira de crédito em 2012 em 45%, em um ano. Ninguém consegue administrar esse tipo de sucesso numa empresa normal, privada. Imagina numa empresa do tamanho da Caixa Econômica e a gente sabendo que o critério veio de cima, a decisão foi política. É óbvio que tem uma bomba relógio aí à espera de estourar. Negligência com a inflação. O Banco Central, que não gozava de autonomia, era totalmente subserviente aos interesses do Planalto e deixou a inflação correr solto lá perto do topo da elevada meta brasileira, 4,5%, que para padrão internacional é muito alta, e aqui ficou 6,5% ano após ano, o governo muito tranquilo com isso, achando que essa era a nova meta. E mesmo assim tendo que apelar para preços represados. Os malabarismos contábeis, os famosos truques rudimentares para enganar o investidor, né, para poder fechar as contas oficiais, só que com truques, não eram verídicos, né? E eu ainda brinco, né, nesse aspecto, que se tivessem chamado David Copperfield para o truque, vá lá, se respeita pela capacidade de enganar. Mas isso aqui era mágico de festa infantil, era coisa de exportar a plataforma que não saiu do país, pegar dinheiro do Tesouro, passar para o BNDES, que repassa para as empresas para não aumentar o endividamento líquido do governo, quer dizer, coisas que alunos do primeiro ano de economia já identificam como truque boboca. O BNDES criou a seleção dos campeões nacionais, né? Começou a definir de cima para baixo quem que ia ser beneficiado e agraciado com uma taxa de juros altamente subsidiada, 3%, 4% ao ano, abaixo da inflação. A torcida do Flamengo inteira quer, mas poucos conseguem. 70% dos desembolsos do BNDES vão para grandes empresas. Era na ordem de 30, 40 bilhões quando o PT assumiu, está na ordem de 200 bilhões de reais por ano hoje. Isso é a famosa Bolsa Empresária. Criou fenômenos como o JBS, que depois doou mais de 100 milhões de reais para a campanha do PT e seus aliados. Ou então o fenômeno Ike Batista também, que agora implodiu. Priorizou um modelo de estímulo ao consumo com base em crédito, levando ao endividamento das famílias, que é insustentável hoje, como se fosse um modelo de nação próspera, você ficar fomentando comprar televisão plana, de tela plana, ou trocando de carro, ou viajando com crédito, em vez de você ter um investimento produtivo no país, né, que foi absolutamente jogado para escanteio com esse modelo. Demorou a fazer os leilões de infraestrutura, a gente sabe como é caótica a nossa infraestrutura no país, por puro ranço ideológico, né? Não queria privatizar, porque o PT sempre atacou o PSDB por conta disso, privatista, entreguista, e ideologizou o Mercosul de forma realmente bizarra. Eu brinquei num artigo, numa coluna da Veja, uma época que em geopolítica você tem duas escolhas, basicamente. Você pode ser o rabo de baleia, pegar a crista da onda da globalização, né, aproveitando os grandes trocas dos grandes grupos, ou você pode, de forma um tanto limitada, míope e arrogante, ser cabeça de sardinha, que é controlar
um grupo menor. O Brasil conseguiu uma excrescência, virou rabo de sardinha. Ele deixou a turma do Mercosul abusar de forma patética do país e sem reagir, porque tinha afinidade ideológica com os bolivarianos, até mesmo a ponto de colocar a Venezuela para dentro do bloco, sem atender o critério de democracia, que é cláusula da União Aduaneira. Taxa de juros, né, aquela coisa que o barato sai caro. Quem não lembra da presidente Dilma indo em rede de televisão nacional fazer um anúncio com muita fanfarra e celeuma, que estava enfrentando com coragem os banqueiros? Ignorando aquele detalhe que eu já mencionei, que metade dos bancos no Brasil são estatais, né? E ignorando que tem bancos estrangeiros no Brasil, não é que o sujeito atravesse a linha do Equador e fique mais ganancioso. Não é assim que a gente vai explicar a taxa de juros alta. Tem fenômeno estrutural por trás disso. A gente é mestre em atacar sintoma. Acha que quebra o termômetro, cura a febre. Acha que joga fora o sofá, acaba com a adultério. É sempre essa mania do brasileiro de não olhar para as causas dos problemas, né? E aí reduziu os juros na marra. O que aconteceu? Já está acima do patamar que ela começou, a gestão dela, e a inflação está acima da meta, bem acima da meta, rompendo o teto. Então, quer dizer, fracassou visivelmente. Eu falei muito de economia até agora, mas eu fico muito preocupado com a questão institucional nesse país também. O que aconteceu nos últimos 12 anos é muito sério. O aparelhamento da máquina, né? O PT coaptou, todo mundo estava à venda, e no Brasil tem muita gente à venda. Ele comprou todo mundo, ele colocou até mesmo uns 2 ou 3 petistas disfarçados de ministros no STF. Então isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que tem uma degradação, uma deterioração institucional da nossa República Democrática que não é fácil reverter. E as estatais, as agências reguladoras, 20 mil cargos que o governo aponta diretamente de confiança, é um troço louco que qualquer governante à frente vai ter que lidar com isso aqui, e não vai ser fácil a questão da governabilidade. Nós somos, sinto lhes informar, um país semi-socialista já. Nos índices de liberdade econômica medidos tanto pelo Heritage Foundation como pelo Fraser Institute do Canadá, nós estamos lá depois da 100ª posição, estamos disputando com o Butão quem é mais socialista, né? Talvez por isso já tenha gente falando aí, aventando a possibilidade de trocar o PIB, Produto Interno Bruto, pelo FIB, Felicidade Interna Bruta, como fez o Butão. É mais fácil, né? É mais subjetivo, você chega, dá cerveja pro cara na favela, vai lá, entrevista, tá feliz? Tô! Tá vendo? O Brasil tá muito bem, não precisamos consertar esses problemas todos, porque a Felicidade Interna Bruta está aumentando. E o grande calcanhar de Aquiles está aqui, produtividade. Essa é a palavra-chave, produtividade. Não houve crescimento expressivo, aliás, não houve crescimento quase nenhum da produtividade nos últimos anos. É o mesmo trabalhador produzindo pouco, produzindo 1/5 do que produz o trabalhador médio americano. Como é que a gente acha que vai competir em condições de igualdade no mundo global? Não tem condições. E aí fica atacando sintoma, protecionismo para impedir a concorrência, subsídio do BNDES e por aí vai. Não funciona. Isso faz com que as empresas grandes se beneficiem. Esse é o famoso modelo de capitalismo de laços, capitalismo de Estado, e faz com que as empresas passem a investir entre aspas, mais em lobby em Brasília do que em produtividade. Porque a grande definição do seu sucesso ou não vai ser justamente uma canetada dos poderosos em Brasília. O prognóstico, portanto, não é dos melhores. Pelo contrário, uma situação muito depressiva. Eu já estou tentando angariar patrocínio para minhas palestras do produtor, do fabricante do Prozac, né? Porque eu deprimo todo mundo, vou lá depois e vendo Prozac. Porque eu sei que é deprimente, mas é deprimente por causa dos fatos. É deprimente porque o PT é deprimente e está ferrando com esse país, né? Fica esse grande ponto de interrogação, e o resumo que capturou para mim perfeitamente a angústia que a gente vive hoje, se não for o Aécio no segundo turno, né? É mais ou menos aquela analogia de que a Dilma é um tiro certeiro na nuca e a Marina é uma roleta russa. Um amigo meu qualificou que é uma roleta russa com 5 balas num tambor de 6. Mas que seja, gente, que seja, tem chance, tem 1/6 de chance de sair o clique vazio do revólver e a gente sobreviver. Porque se for PT, make no mistake, o caminho está dado, é dobrar a aposta a todos os indícios dessa direção, que o PT, o Brasil vai caminhar na direção da Argentina. Se a gente vai resistir ou não, são outros 500. Mas eu não tenho dúvida de que o PT vai tentar levar o Brasil nessa direção. Obrigado, boa noite.